Olá, boa noite. Pessoal aqui do Facebook, nessa tela aqui. Sejam todos bem-vindos, tá bom? E aqui pelo Instagram, aparece aqui que está verificando a conexão. Vamos ver se a gente consegue, como nas outras vezes, fazer a nossa live aqui simultaneamente. Eu acho que agora entrou. Oi, gente, aqui pelo Instagram, sejam todos bem-vindos. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Acho que a conexão só entrou agora. Aqui pelo Facebook, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre transtorno de aprendizagem, né? Então, tô com a minha colinha aqui, algumas anotações que eu fiz. Vou estar de olho aqui no computador e aqui em vocês pra gente poder conversar um pouquinho hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar uns minutinhos, o pessoal está chegando. E a gente vai conversar hoje bastante. Nós vamos estar iniciando aí uma série até o final desse mês. A proposta é a gente falar sobre transtornos de aprendizagem. Então, a gente tem aqui estudado pra caramba, separado algumas ideias bem bacanas para compartilhar com vocês. Quem acompanha aqui a gente pela lista de transmissão, lá pelo WhatsApp, consegue acompanhar de mais perto, né, um pouco mais de informações. Durante toda a semana a gente está enviando, né, dicas e sugestões para o atendimento, que esse é o nosso objetivo, tá bom? Vamos esperar só mais um minutinho e a gente já começa a falar hoje sobre transtorno de aprendizagem. Eu quero falar sobre um específico, que talvez você aí no consultório já tenha atendido, está numa avaliação, já recebeu um diagnóstico, está fechando, tem algumas hipóteses, e eu acho que o conteúdo de hoje pode contribuir bastante aí nos seus atendimentos, tá bom? Aqui pelo Instagram, a gente tem a Psicologia e Emagrecimento, seja bem-vinda. Tem a Tessara e Daniela também, Fábio Machado estão chegando. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um transtorno de aprendizagem, tá bom? Vamos começar então, já passamos alguns minutos. Eu quero me apresentar novamente. Eu sou a psicóloga Priscila Guiar. Sou especializada em neuropsicologia e responsável pela página Consultoria para Psicólogos, tá bom? E também desenvolvo alguns materiais, consultoria para alguns outros colegas também, tá bom, gente? Então vamos lá. A aula de hoje que eu quero compartilhar com vocês tem como tema, já compartilhei um pouquinho ontem, né, no finalzinho da noite. Durante o dia hoje também a gente conversou um pouco sobre isso, que é crianças e adolescentes com disgrafia, o que fazer? Né? Então, antes de eu falar da disgrafia, falar de diferentes aspectos e principalmente prática, né? O que fazer, que recurso eu posso usar, que atividade, que situações, que coisas ou tarefas, atividades eu posso usar no atendimento, como orientar o pai, a mãe, a escola, enfim. Então vamos lá. O DSM-5, né, o manual estatístico aí que nós usamos pra caramba, é um recurso aí, um suporte, né, para nossa atuação. Ele fala que o diagnóstico, né, para um diagnóstico de aprendizagem ser realizada, por exemplo, da disgrafia, ele precisa estar diante de déficits específicos na capacidade individual para perceber ou processar informações com eficiência e precisão. Resumindo, né? Então, um transtorno de aprendizagem específico, ele está dentro da classe dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa ter muito cuidado até na hora do diagnóstico, quando a gente recebe uma criança. Porque é comum uma criança, por exemplo, ter... ela pode apresentar uma preguiça, uma não vontade de fazer? Pode. Não necessariamente é um transtorno, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado também diante disso. Então, a gente precisa, de repente, a criança vai precisar de um tempo maior, né? De recursos diferentes para poder
desenvolver o trabalho, no caso a grafia, né? A gente vai falar da disgrafia. Então, deixa eu fazer aqui o acompanhamento de algumas ideias que eu anotei aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Então, um transtorno de aprendizagem, a gente já falou, né, quando que ele é diagnosticado, é quando existe um déficit nesse processo de compreensão, de entender algo. Então, dentro do transtorno de aprendizagem, a gente tem um transtorno de aprendizagem na leitura, na matemática e na escrita. Popularmente dita, né, descalculia, dislexia e disgrafia. Hoje eu quero falar com você, psicólogo, sobre a disgrafia. Então, quando a gente pensa na grafia, a gente poderia fazer um resuminho aqui. O que seria então a grafia? A grafia é uma representação escrita de uma palavra. Cada uma das possíveis maneiras de representar por escrito uma palavra. Então, é a forma como a criança ela até entende, mas às vezes ela não consegue processar. Então, a criança ela está ali escrevendo, mas na hora de representar a palavra ela não consegue, né, de fazer uma representação. Então é bem provável que ela escreva, às vezes ela acaba tendo um traçado muito forte ou muito fraco, letras tortas. E às vezes assim, a gente costuma falar ou confundir, né, a disgrafia com uma letra feia, né? Talvez você conheça aí algumas pessoas que têm uma letra não tão legal, ou letra de médico, que é ilegível, né, quase que impossível de entender. Crianças, né, lá no processo da alfabetização, nos primeiros anos, primeiro, segundo ano, ela está num processo de aprendizagem. Então a gente precisa começar a ter um cuidado, por exemplo, lá a partir do terceiro ano, para poder ver se tudo aquilo que ela aprendeu se está seguindo, né, se está se desenvolvendo dentro dos padrões de normalidade. Se tem alguma coisa fora, a gente precisa ter esse cuidado. O profissional que pode ajudar muito uma criança ou um adolescente com a disgrafia é o psicólogo e o psicopedagogo, né? Então, o psicopedagogo vai entrar com atividades bem próprias para trabalhar essa grafia. Eu vou falar sobre algumas delas hoje com vocês aqui no finalzinho. E o psicólogo também pode ajudar com muitas atividades, e principalmente a forma como essa criança e esse adolescente lida com essa situação, uma condição, que ela pode levar essa dificuldade para a vida toda, mas existem meios e formas de ela se desenvolver um pouco melhor, né? Então, a disgrafia, ela é um transtorno específico de aprendizagem, ou a escrita, né? Escrita ou disgrafia são sinônimos. Essa dificuldade que a criança tem é como se ela tivesse ela tem uma dificuldade de processar essa informação na forma de representar na forma escrita, né? Então, se isso acontece uma vez ou outra, mas isso existe, se é muito sequencial, se isso se repete muito, é provável que ela tenha. Então a gente precisa começar a fazer algumas intervenções. Como eu falo nos outros encontros, gente, a nossa ideia aqui é sempre falar de forma interventiva, né, da prática. Eu já tenho essa criança ou adolescente com esse diagnóstico. Eu já fechei, ele já veio para mim com o diagnóstico fechado. E agora, o que eu posso fazer? Então, o nosso objetivo é justamente esse, nesse acompanhamento da intervenção, que é um processo muito mais longo e não cabe só nós, psicólogos, trabalhar com essas crianças, tá, gente? A gente também precisa incluir, na verdade, uma equipe multidisciplinar. Então, a gente acaba encaminhando para outros profissionais também. Mas se a gente pensar em 2 profissionais para aplicar, para trabalhar de forma bem prática, é o psicólogo e o psicopedagogo, tá bom? Vamos lá, então. Dentro desse distúrbio ou transtorno de aprendizagem, né, que a gente fala bastante, que é a disgrafia, dentro dele existem 3 aspectos, né? Talvez você já saiba, talvez você não saiba, tenha algumas dúvidas. Eu quero falar com você sobre isso hoje. A disgrafia, ela apresenta diferentes aspectos, que são a grafia, a ortografia e a produção textual. Gente, não existe uma receita. Se você me perguntar, tá, Pri, qual é a receita aí mágica para fazer com que a criança ou o adolescente se desenvolva, né? Tenha um desenvolvimento melhor com esse transtorno. Não existe uma receita mágica e muito menos uma intervenção, uma aplicação engessada,
Cada criança, cada adolescente é um indivíduo, é único e precisa de uma assistência também única, né? E respeitando, levando em conta todo o contexto, todos os seus aspectos, né? Toda a sua subjetividade, todos os seus fatores ambientais, enfim. Então, cada criança, cada adolescente vai precisar de uma intervenção personalizada, tá? Eu vou falar sobre algumas atividades bem bacanas que você pode utilizar no consultório. Então, se você falar assim, tá bom, então existe uma receita personalizada, uma receita mágica, né? Nenhum milagre, então qual é a melhor estratégia? Gente, a melhor estratégia é o envolvimento de muita coisa junto. É a família, é a escola e a própria criança. Não dá para eu trabalhar só com a criança ali no consultório fechadinho, eu, ele, eu, e pronto. O que eu fizer, eu preciso passar para a família e principalmente orientar a escola. Pri, de novo, orientar a escola, eu tenho que ir na escola? Se possível, sim. Às vezes não dá pra gente ir até a escola por N questões, né? Então escreva, faça um bilhetinho, faça um parágrafo, faça uma folhinha, faça um relatório e coloque lá, orientação para a escola, 2 pontos. Eu fiz um dia desse para uma paciente, para uma questão também de aprendizagem, de orientação para a escola, para um filho, né, para um paciente meu, filho da mãe, né, que leva essa criança no atendimento, ela me solicitou e eu fiz. Depois, se alguém tiver dúvida como fazer, me chama no particular que eu explico e mostro como fazer, tá bom? Então, eu fiz lá, orientação para a escola, 2 pontos, coloquei em negrito e coloquei lá as orientações diante das dificuldades desse meu paciente. Então, vamos lá, professora, escola, olha, seria legal você tentar isso, tentar aquilo, o que você acha? A gente está fazendo isso aqui no consultório, vamos tentar também aplicar. Então, assim, é um trabalho em conjunto, gente. Os transtornos de aprendizagem, eles não limitam uma criança, eles trazem muitas dificuldades e para a vida toda. Mas é possível lidar com esses fatores, com essas dificuldades, através de diversos recursos, por meio de diversas atividades e estratégias, tá bom? Então, a melhor forma de trabalhar um transtorno de aprendizagem, especificamente hoje, que a gente está falando sobre a disgrafia, é envolver a família, a escola e a própria criança ou adolescente, tá bom? Então vamos caminhar um pouquinho. Então deixa eu explicar um pouquinho, eu adiantei, mas eu vou voltar aqui um pedacinho, para a gente entender um pouquinho esses 3 aspectos dentro do transtorno de aprendizagem da leitura ou disgrafia. Da escrita, desculpa, da escrita, tá? Da leitura, dislexia. Né? Então, de vez em quando eu posso me confundir aqui, isso é comum na hora que a gente está falando, alguém pode escrever aí e me corrija, tá? Então, na escrita, o transtorno de aprendizagem popularmente conhecida é a disgrafia. Dentro da disgrafia tem 3 aspectos que são muito afetados no aprendizado da criança ou do adolescente. O primeiro deles é a grafia. Então, o que seria a grafia? É uma representação escrita de uma palavra. Então, a criança ela entende, mas é como se existisse uma falha visomotora. Ela não consegue passar esse papel para o papel de forma legível, de forma compreensível. Tem crianças que têm uma letrinha meio assim, meio tortinha, mas ela consegue entender o que ela escreveu e ela consegue ainda passar para o outro, explicar ao outro o que ela escreveu. Até aí tudo bem. Agora acontece, tem crianças ou adolescentes que passam para o papel, nem ela entende que ela escreveu, muito menos vai conseguir explicar o que ela escreveu. E daí a gente já é um sinal também de alerta, alguma das características, tá bom? Então a gente tem aqui algumas palavras, por exemplo, a palavra atrás. Qual a grafia correta da palavra atrás? É a letra A, T, R, acento agudo, S. É uma grafia correta. Uma grafia incorreta seria escrever sem um acento com Z. Né? Então, por exemplo, farmácia. Né? Antigamente escrevia farmácia com PH. Né? A gente brinca, às vezes até brincava, farmácia. Então, a palavra farmácia com a letra F é uma grafia atual. A palavra farmácia com PH é uma grafia antiga. Então, às vezes a criança também ela confunde nessa palavra na hora de representar uma palavra, dar nome a alguma coisa, na hora de representar isso escrito, ela muitas vezes ela não consegue processar essa informação ao ponto dela representar isso de forma escrita, tá? Então, esse é o primeiro aspecto do transtorno de aprendizagem, disgrafia ou escrita, que é a grafia.
crianças com essa dificuldade, né, se a gente pensar, tá bom, Pri, e qual é essa dificuldade? Né? Uma criança que tem uma dificuldade na grafia, ela pode apresentar um traçado inadequado das palavras e também como um problema psicomotor. Gente, uma coisa aqui, uma observação. O transtorno de aprendizagem, especificamente a disgrafia ou escrita, ela não tem uma relação com coordenação motora fina, grossa, ampla, não tem. Mas muitas vezes ela acaba estando associada. Né? Por exemplo, tem crianças, eu atendi algumas crianças no consultório, eu vou pegar aqui minha caneta para vocês verem. A gente geralmente escreve conforme, como se fosse assim, pinça, né? Então tem crianças que seguram o lápis assim, ou a caneta, né, canetinha para fazer. Então é sempre bom você orientar ela de forma correta, independente se ela é destro ou canhoto, como ela segurar. Né? Então isso, por exemplo, é um exemplo de uma coordenação motora fina que está em processo de desenvolvimento. Se já passou dessa fase e ela continua segurando, por exemplo, errado, isso também pode ser trabalhado. Tem algumas técnicas para trabalhar essa questão também, tá bom? Então, uma criança, um adolescente com dificuldade, né, nesse aspecto da grafia, ela pode apresentar esse traço inadequado, ou muita pressão na hora de escrever, ou as letras muito tortinhas, subindo o morro, descendo o morro. Você pode fazer aqui, eu me lembrei agora, você entrega uma folha para essa criança, uma folha em branco, sem linha, e peça para ela escrever algumas frases. O que é na sua cabeça, ou alguma coisa que você já tenha preparado antes. Então você pode observar também, assim, ela subindo, as letras não estão muito alinhadas, sem nenhuma uma organização. Isso também é um aspecto. E como ajudar uma criança com disgrafia, com essa dificuldade na grafia, na representação escrita? Existem várias delas, eu escrevi aqui para eu não esquecer, eu quero ler para vocês, tá? Existem várias estratégias. Uma delas é ensinar a criança a resumir as suas anotações, para ela poder compreender também, né, o que ela escreveu. Copiar, de repente você pode passar para ela isso no consultório também, você pode trazer um trecho de uma música que ela goste, o nome do pai, da mãe, de um amigo, para que ela escreva para você no papel, você pode escrever e ela copiar. E uma outra coisa que eu percebo que é muito usado, a gente também pode usar a favor, né, no consultório, é o caderno de caligrafia. Ele é um recurso muito antigo e ao mesmo tempo muito atual, né? Com a inserção aí da tecnologia, a criança, o adolescente está o tempo todo usando o telefone. Então a gente está ali passando para cá, passando para lá, então a gente quase, né, não manuseia o lápis e a caneta. Então isso também é algo que acaba também atrapalhando. Então o caderno de caligrafia é um recurso bem bacana para você ajudar, orientar o pai, a mãe, também a escola, a fazer isso com a criança, ela treinar pelo menos 30 minutos por dia, sempre que for necessário. É um recurso bem bacana, tá bom? O segundo aspecto da disgrafia de uma criança com transtorno específico da escrita ou disgrafia é a ortografia. Então, a gente pensa na ortografia como uma parte da gramática. É aquela parte em que a criança ou adolescente precisa usar os sinais. Tem algumas anotações aqui, deixa eu pegar aqui algumas. Eu fiz aqui um exemplo pra gente. Por exemplo, o uso de sinais gráficos das vogais tônicas abertas ou fechadas. Então, a criança também tem essa dificuldade relacionada à gramática, né? Onde ela precisa aprender a escrever e escrever de forma correta. Então, um aspecto também afetado é a ortografia, porque ela tem essa dificuldade. Então, crianças com a dificuldade na ortografia, que é o segundo aspecto da disgrafia, ela pode ter dificuldade para fixar representações ortográficas. Então, ela pode, de repente, escrever espelhado. Por exemplo, a letra S, ela pode pôr como 5. A letra E, que é para um lado, ela pode pôr para o outro. Essa também é uma dificuldade, né? Então, quando a gente percebe, né, esses aspectos característicos da disgrafia, a gente consegue inserir algumas atividades e tarefas para ajudar essa criança, tá? No finalzinho de tudo que eu estou falando, eu vou fazer um resuminho para sintetizar tudo que eu estou dizendo aqui, tá bom? Então, como ajudar uma criança, por exemplo,
com dificuldade na ortografia. Eu preciso motivar ela a aprender uma palavra nova por dia. Gente, o dia tem 24 horas, eu sei que é muito corrido, se pudesse ter mais seria melhor, né? Mas vamos pensar aí, motivar e estimular isso na criança. Olha, a partir de hoje, eu quero que você aprenda pelo menos uma palavra por dia. E como é que ela pode fazer isso, né? Ela pode usar o dicionário que ela usa na escola, ela pode usar até o celular, a favor, não tem problema. Ela pode, de repente, ver anúncios na rua quando ela está indo para o consultório, indo para a escola, para casa, e ela pode tentar fixar aquela palavra ou escrever. E a ideia é que ela vai criando novas palavras e reconhecimento. No consultório eu faço isso às vezes. Você pode trabalhar com recorte core, leve alguma revista que possa ser recortado, né? Eu peço para que ela leve. E você pode, junto com ela, para que ela identifique palavras com SS, CH, trabalhar dígrafos, né? Essas palavrinhas aí que a gente é muito trabalhado na disciplina, por exemplo, no português, né? Na língua portuguesa. Então é bem bacana. Então você pode ajudar essa criança com dificuldade na ortografia a pelo menos encontrar e descobrir pelo menos uma palavra nova todos os dias, tá bom? Então imagina que você está atendendo ela, vai atender ela amanhã. Hoje é segunda-feira, amanhã é terça-feira. Então você vai atender ela e você vai falar para ela, olha, na próxima sessão eu quero que você traga pelo menos 7 palavras, que é uma palavra por dia, e até a próxima semana vão dar 7 palavras. Isso ela vai se sentir bem motivada. De repente você pode até oferecer, ó, se você trouxer, no final a gente pode ter um jogo, a gente pode escolher um dia para ter uma sessão só com brincadeira, você pode oferecer uma bala, enfim, né? Usa aí a sua criatividade, tá bom? E o terceiro aspecto da disgrafia, gente, é a produção textual. Você imagina, se uma criança, né, se uma adolescente tem uma dificuldade, né, de representar aquilo que ela está pensando, escrito, ela não consegue formar as palavras corretas, é bem provável que ela não consiga produzir um texto, né, ou elaborar uma narrativa, vamos pensar assim. Então, você percebe que são vários aspectos interligados dentro da disgrafia. Então, assim, é como se fosse uma cadeia, né? Vai um interligando com o outro e vai um dependendo do outro. E isso pode ser trabalhado, né, através de vários recursos. E com crianças e adolescentes, utiliza o lúdico, gente, o máximo possível para ser mais atrativo, mais atraente, mais motivador possível, tá bom? Então, vamos lá. Na produção textual, a gente pensa que é uma reunião, vamos pensar aí numa reunião de palavras, onde a criança precisa, além de reunir as palavras, usar a criatividade, né, para produzir um texto, seja ele qual for. Você pode fazer com ela no consultório, provavelmente a professora de português na escola deve fazer também. Então é uma parte que também você trabalha, estimula na criança a criatividade e a produção de um texto, né? Então, uma criança com uma dificuldade nesse aspecto da produção textual, ela pode ter dificuldade de planejar e de elaborar uma narrativa ou um texto propriamente dito, né? Então, justamente por aquelas dificuldades que ela já apresenta. Então, uma criança ou adolescente com transtorno de aprendizagem específico de escrita, que é a disgrafia, ela pode apresentar algumas dificuldades na grafia, na ortografia e na produção textual. Então, isso precisa ficar muito claro pra gente, porque na hora de fazer uma intervenção com recurso didático, com a ludicidade, a gente pode, de repente, em cada sessão trabalhar um aspecto desse. Às vezes, assim, na ansiedade, a gente quer trabalhar tudo, às vezes acaba não trabalhando nada. Então, vamos com calma. A primeira coisa é a gente entender, né, um pouco sobre isso, quais as dificuldades, quais são os aspectos afetados, para então trazer atividades para eu trabalhar um por vez. Então, eu posso me propor numa sessão trabalhar a parte da grafia, na sessão seguinte eu passo uma tarefa para casa, nunca se esqueça que é bem importante, né? Na sessão seguinte ela traz essa tarefa de casa, eu faço uma recapitulação da sessão anterior e trago um novo item. Aí eu posso trabalhar a ortografia, passo também o exercício para casa. E na outra ela traz o exercício de casa de ortografia e eu vou trabalhar a produção textual. E também passo o exercício para casa. Depois dessas 3 sessões, eu faço
um resumo de tudo que a gente vem trabalhado, a gente tenta montar tudo aquilo junto, né? Juntar tudo aquilo que tem feito, né? Que a gente tem aplicado no consultório. Eu acho bem bacana, eu faço isso no consultório, eu tô falando do que eu faço também, tá, gente? Então, assim, eu sei que cada um tem a forma de trabalhar, provavelmente quem tá aqui nos assistindo vai assistir depois essa live, lá no nosso canal no YouTube, vai acompanhar depois na linha do tempo aqui pelo Facebook. Usar esses recursos são bem bacanas. Se você usa também alguns diferentes, se você quiser entrar em contato, pode colocar no comentário. É sempre rico esse compartilhar de ideias e sugestões, tá bom? Então, vamos lá. Se uma criança tem uma dificuldade na produção textual para prática, Pri, o que eu faço? A gente pode ajudar essa criança ou adolescente a construir um texto. E daí, de repente, você joga essa ideia para ela, ai, tia, Priscila, sei lá, psicóloga, doutora. Eu não sei como começar. Então, você ajude nesse ponto com ela. Você pode começar para elaborar um texto com a seguinte inicial. Era uma vez, e peça para que ela complete, que ela continue. Ou então, certo dia, uma bela tarde, naquele dia no calor ou no frio. Enfim, então sim, você pode ajudar também a ela nessa construção de um texto, dando esse pontapé inicial. Se ela tiver dúvidas, né, de compreensão, faça junto com ela. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Não é fazermos por ela, mas é fazer junto com ela. Então, assim, são estratégias simples que contribuem muito. E isso precisa ser reforçado em casa. É por isso que eu falo, não é, eu falo pelo aquilo que eu faço, claro, mas assim, a literatura, né, as leituras da psicologia orientam muito essa questão do exercício para casa, da tarefa de casa. Mas ele não faz, vamos tentar de novo, vamos estimular, vamos motivar a fazer. Porque a gente leva da sessão da terapia para casa uma extensão, né? A gente só tá com essa criança uma vez na semana e às vezes por plano de saúde é o quê? 30 minutos? No particular um pouco mais. Então é pouco, é muito pouco, sem ser redundante, é muito pouco. Então faça essas atividades, trabalhe aspecto por aspecto, não faça tudo de uma vez, faça bem planejado, bem estruturado. Principalmente com crianças com TDAH. Por quê? Transtorno de aprendizagem é muito comórbido com TDAH. Você pega o DSM, você pega a literatura, você pega livro para ver o que você mais vai perceber essa questão. Né? Então, assim, no TDAH, 65% de crianças e adolescentes com transtorno do déficit de atenção têm maior dificuldade na escrita. Né? Gente, são 65%, é coisa pra caramba. Né? Então, existem muitas formas e estratégias de trabalhar. Uma criança com essa dificuldade, com esse transtorno, pode também apresentar um transtorno de aprendizagem, como a leitura, como a escrita, como a matemática. Então, existem formas de usar, de usar os recursos e o lúdico para ajudar essa criança, para ajudar esse adolescente. Principalmente, orientar a família e orientar a escola. O nosso trabalho não pode ser isolado, né? Não pode ser sozinho. Lembra que não existe milagre, né? Existe aí um compartilhamento de ideias. Então, eu identifiquei algo, eu vou ali ajudar essa criança, orientar essa família e essa escola, tá bom? Então, os 3 aspectos da digrafia são esses. Eu quero então fazer um resuminho de tudo que eu trouxe hoje para a gente fazer, para recapitular um pouquinho. Então, o assunto de hoje é crianças e adolescentes ou adolescentes com transtorno de aprendizagem específico, a disgrafia, o que fazer? Eu acho que essa é a grande pergunta de todas nós, né? Eu falo por mim, então às vezes a gente se encontra perdido, o que eu faço? Então primeiro eu preciso entender, antes de partir para ação, sair procurando atividades, eu preciso entender o que é uma disgrafia. E a disgrafia ou a escrita são sinônimos, é um transtorno de aprendizagem quando a criança ou adolescente apresenta déficits de processar, de perceber as informações. Então, uma criança ela pode ter uma relação com a coordenação motora fina? Pode. Então, existem algumas atividades. Então, a criança pode ter dificuldade de escrever, né, o que a gente está falando hoje, de desenhar, de pintar. Então, trabalhe isso com ela, por exemplo, no consultório. Usa tinta guache, os pincéis. Já fiz uma vez com uma criança de pintar a mãozinha todinha e fazer na folhinha, ela ficou super encantada.
usar o máximo possível, sabe? Em relação à escrita, que é uma coordenação motora fina. Então, trabalha o máximo possível de trabalhos manuais, recorte e cole, fazer uso da massinha. Enfim, gente, tem muitas atividades. Eu sei que aqui na internet a gente procura e acha muito material bacana. Tem um canal no YouTube que eu quero compartilhar com vocês. Eu ainda não conversei, não tive o prazer de conversar com ela pessoalmente, mas eu acompanho, eu acho o máximo o trabalho dela. É a Thaís Agostini. Gente, procura no canal no YouTube. Se eu não me engano, ela é psicopedagoga ou neuropsicopedagoga. Ela trabalha com a parte da pedagogia e ela traz recursos e atividades fantásticas, com coisas simples, com reciclagem, com coisas do dia a dia, que às vezes a gente olhar para o consultório, a gente tem lá na caixa, lá no nosso cantinho, alguma coisa, ou em casa. Então, são recursos super bacanas para trabalhar dislexia, disgrafia, descalculia e tantas outras situações, tantos outros transtornos. Coordenação motora fina, grossa, ampla, enfim. O canal dela eu super recomendo, é muito bacana, tá bom? Então, eu acho que é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria aproveitar para a gente iniciar hoje é dia 15 de julho. Nós vamos iniciar aí uma série transtornos de aprendizagem. Então, a gente vai estar falando até o finalzinho desse mês sobre outros transtornos de aprendizagem. Se você quer entender um pouco melhor e principalmente quer conhecer, né, entender um pouquinho como funciona, que estratégias usar, como usar, você pode estar nos acompanhando durante todo esse mês aqui nas nossas lives, tá bom? A gente ainda vai falar sobre dislexia, descalculia e outros assuntos que forem vindo. Na nossa lista de transmissão lá no WhatsApp, é possível participar gratuitamente e quem faz parte lá da lista consegue acompanhar essas dicas e outras um pouco mais de perto. Então, toda essa semana, até sexta-feira, a gente vai estar falando praticamente todos os dias sobre a disgrafia. Então, na quarta-feira, por exemplo, nós vamos enviar 3 técnicas bem bacanas sobre esses 3 aspectos que eu falei da disgrafia. Então, se você quer conhecer mais, quer receber mais técnicas, mais recursos, mais ideias e sugestões, você pode fazer parte da nossa lista de transmissão. É gratuito, tá bom? Isso vai ser enviado na quarta-feira. E na sexta-feira, a gente geralmente faz um resuminho da semana e sempre traz mais novidades para vocês, tá? Então, é só chamar aqui pelo Instagram, aqui no direct, aqui no Facebook, pelo Message ou lá no WhatsApp. Eu falei na semana passada do nosso canal do YouTube que tá novinho, a gente tá conseguindo subir alguns vídeos, bem lento, mas tá indo. O nosso blog também, a gente colocou mais algumas dicas lá hoje, inclusive tem sobre o que a gente tá falando aqui hoje. Você pode estar acompanhando. Mas pelo WhatsApp eu acho que é mais rápido e mais dinâmico e você consegue receber quase que todos os dias mais informações sobre essas e outras dicas também, tá bom, gente? De novo, só relembrando, né? Na segunda-feira passada, no dia, acho que foi dia 8, nós lançamos nosso material TDAH em Foco. Então, ele é um manual para psicólogo, daquilo com referencial teórico da TCC e com aquilo que a gente aplica no consultório, tá bom? Então, alguns colegas já adquiriram, acharam super bacana, têm colocado em prática. Eu fico muito feliz de poder contribuir aí de qualquer forma, né? De alguma forma. Então, é bem bacana. Esse material, sim, ele é para fins comerciais, mas um preço bem bacana. Pode ser comprado, adquirido no cartão de crédito, no boleto. É só chamar que a gente te explica melhor, tá bom? E como a gente está falando dos transtornos de aprendizagem, né, eles são muito comórbidos com o TDAH, acredito que o material também possa te ajudar. Tem uma sessão lá, a gente até compartilhou hoje lá no WhatsApp, quem acompanha a gente deve ter visto. Em uma sessão lá, em uma delas, que está lá no material completinho, é possível trabalhar uma questão aí de transtornos de aprendizagem na sessão. Então, se você quer saber, faça parte lá da nossa lista de transmissão, de vez em quando a gente vai mandar... a gente tem mandado um print, mandado um pedacinho do nosso material para você conhecer melhor. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. A disgrafia precisa ser entendido. Existem poucas informações, ou muitas, mas muito soltas. A gente precisa entender um pouco mais, né? A disgrafia, ela afeta alguns aspectos, que é a grafia, a ortografia, a produção textual, que precisam ser trabalhados individualmente, de forma coletiva também. Afeta muitas crianças ali por início ali do ensino fundamental, mais ou menos por uns 7 anos. Então, você recebeu uma criança
está em uma hipótese na tua avaliação. Pega essas dicas e tenta colocar em prática. Acho que elas vão te ajudar pra caramba. Se você tem dúvidas, tem sugestões, é só chamar a gente aqui no particular que a gente vai ter o maior prazer de falar com você. Tá bom, gente? A gente se vê na segunda-feira que vem, se Deus quiser, tá bom? Com uma outra aula sobre um outro transtorno de aprendizagem. Vamos dar sequência a esse mês todinho, aproveitando que as nossas crianças estão de férias. Acho que é um tempo bom pra gente aprender um pouquinho sobre essas dificuldades. E quando voltar com elas, eu acho que vai dar pra contribuir um pouquinho mais. Tá bom, gente? Uma ótima noite pra todo mundo. Obrigada, pessoal aqui do Instagram. O pessoal tem mandado recado. Pessoal de Portugal tem entrado em contato. Singapura. Teve um outro também, acho que é Cabo Verde, não me lembro, fora do país. Tem pessoal do Japão entrando em contato. E pra gente é uma satisfação muito grande poder estar aqui e compartilhar. A rede social tem esse poder, né, de nos aproximar e compartilhar ideias e sugestões. Isso é muito rico, tá bom? Elaine Brum, obrigada por partilhar. Obrigada por você estar aqui, Elaine. Obrigada mesmo, tá? Todos que estão aqui, muito obrigada mesmo. Eu sei que alguns vão assistir depois. Gente, fique à vontade para compartilhar, para comentar aí o nosso vídeo, tá bom? A nossa aula. Se Deus quiser, até o final da semana a gente vai tentar enviar esse vídeo lá pro canal do YouTube, se tudo der certo. Então acompanha por lá também, tem o nosso blog, enfim, a gente tem muita forma de acompanhar essas e outras sugestões e outras dicas. Um abraço para todo mundo e até semana que vem, tá bom? Quer fazer parte da nossa lista de transmissão? Chama lá, é de graça, viu? Um beijo. Fiquem com Deus.